Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria no início dessa live, para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que eu possa falar a verdade corretamente e vocês que vão me escutar possam também ouvir corretamente. Que não haja nenhum tipo de confusão, nem contradição nas nossas palavras e na nossa compreensão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. Já temos aqui algumas pessoas. É uma live, digamos assim, especial. Eu avisei com 20 minutos de antecedência no Instagram. Então, com certeza, a participação das pessoas será reduzida, mas a live vai ficar aí gravada para quem quiser acompanhar depois. Abraçar a Verbena, a Patrícia Seixas, Deus a abençoe, a Neuci, a Márcia Primo, Jeane Gonçalves, a Joseíta também aqui presente, a Maria de Fátima, a Ana Lúcia, a Maria Nicolau, todos os irmãos que estão chegando aí, para participar. Lucinéia, Deus abençoe a todos. Nossa Senhora proteja cada um de vocês. Rafael Azevedo também, a Erailda, Deusélia, a Regina, todo o povo de Deus. Vamos lá. Hoje eu gostaria de tratar sobre um tema que na cabeça dos católicos ainda gera uma certa confusão. Aliás, nós temos hoje uma leva, digamos assim, de católicos que fazem confusão por qualquer matéria de doutrina, seja matrimônio, seja sacramentos em geral, seja Bíblia, catecismo. A grande maioria, podemos dizer aí, 90% dos católicos não compreendem de fato o que a igreja quer dizer, em referência a esses assuntos. Mas eu gostaria hoje de falar sobre o tema da obediência, que é um tema muito caro a nós católicos, faz parte da nossa fé, da nossa doutrina, mas que está sendo deturpado esse tema, Está sendo deturpado, modificado e usado por pessoas de má fé. Então, é da minha obrigação como sacerdote fazer essa catequese para deixar o povo de Deus atento quanto a isso. O som tá bom? Não sei se, acredito que a imagem esteja boa, mas eu gostaria de saber se o som também está dando para ouvir direitinho, Vocês podem dizer aí nos comentários e deixa o like que ajuda também o nosso canal, tá certo? Então vamos lá. O que é a obediência para os católicos, para nós católicos? A obediência para nós, ela é uma virtude. Atenção, a obediência para nós católicos, ela é uma virtude. Seja a obediência aos pais, Inclusive a Sagrada Escritura fala de obedecer aos nossos pais. Seja a obediência aos nossos superiores. Então, a obediência sempre foi vista, tanto na Sagrada Escritura, como pelo magistério da Igreja, como uma virtude a ser louvada, e a ser buscada também. Por quê? Vamos ter como referência nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem da perfeita obediência a Deus Pai. Em tudo, Cristo foi obediente ao Pai. Em tudo. Cristo obedeceu ao Pai, até no momento da cruz. Vamos lembrar aqui daquela passagem do Horto das Oliveiras, quando Jesus ora ao Pai dizendo assim: Pai,
se for do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, assim, Jesus Cristo está com medo, a pessoa humana de Jesus, ali se manifesta o medo, a angústia, a tristeza, mas até nesse momento de angústia, de tristeza, de dor, ele se coloca a serviço do Pai, em obediência ao Pai. Até ele se fez obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Então, até no Pai Nosso, quando Jesus diz, né? Quando Jesus nos ensina a rezar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um estado de perfeita obediência ao Pai. Ou seja, eu recuso as minhas vontades, eu recuso os meus propósitos, os meus projetos, os meus desejos, para fazer somente a vontade do Pai que está nos céus. Então, nós temos em Jesus Cristo esse modelo. Então, quando se trata da obediência dos cristãos aos seus superiores, é porque nós estamos querendo imitar Cristo obediente ao Pai. Vou dar aqui alguns exemplos. Digamos, quando o leigo obedece ao seu pároco, ali ele está manifestando a obediência de Cristo ao Pai, a virtude da obediência. Quando um sacerdote obedece ao bispo, a mesma coisa. Quando o bispo obedece ao Papa, se dá o mesmo fato. Nas congregações religiosas, quando o monge obedece ao abade, o abade ali é a pessoa, né, de Deus. Não é que ele é Deus, não. Mas obedecer a ele, obedecer às orientações do seu abade, do seu superior, é uma obediência a Deus Pai. A freira que obedece à sua superiora, a madre. O frade que obedece ao guardião do convento, que obedece também, né, aos seus superiores. O membro de uma comunidade religiosa que obedece ao seu fundador, ao pai fundador. Então, tudo isso é um espelho, digamos assim, desta grande virtude chamada obediência, a obediência de Cristo ao Pai. Mas, padre, por que obedecer? Eu estou falando aqui a parte boa da conversa, viu? Daqui a pouquinho a gente pula para a parte ruim. Por que a obediência é uma virtude? É muito simples. Nós, seres humanos, nós temos inclinações ao pecado, ao mal. Quando eu obedeço a um superior, quando o filho obedece aos pais, quando o leigo obedece ao sacerdote, quando o monge obedece ao abade, por aí vai, nós estamos sendo protegidos, digamos assim, das nossas próprias ideias ruins. Eu vou ser aqui bem claro. Digamos que eu queira fazer algo de errado, mas o meu pai e a minha mãe disse, não, faça o que é certo. Então, aquela obediência está me protegendo de um pecado, está me protegendo de uma má conduta. A mesma coisa o sacerdote, quando ele quer fazer algo que não convém, e o seu bispo diz, não faça isso. Então, essa obediência protege o sacerdote de um escândalo, protege o sacerdote de um problema futuro. Tá dando para entender, meus irmãos? Se tiver, né, digam aí, ok, padre, estou entendendo, estou compreendendo. Então, a obediência é uma espécie de proteção. Ou seja, eu obedeço porque eu vejo naquela autoridade, naquela pessoa que está acima de mim, na hierarquia, seja ela hierarquia familiar, eclesiástica, religiosa, eu vejo naquela pessoa que está acima de mim a vontade de Deus para a minha vida. Ah, mas eu quero fazer algo e eu acho que isso está correto. Sim,
mas mesmo que seja algo aparentemente bom, aparentemente lícito, você pode se equivocar. Você pode meter os pés pelas mãos. Então a obediência é quem me resguarda de quebrar a cara, de pisar na bola, de tropeçar. Tem até um ditado popular na igreja que diz assim: quem obedece não peca. Quem obedece não peca. Agora, vamos para a parte ruim da coisa. Eu fiz essa introdução para vocês entenderem o que é a virtude da obediência. Agora nós vamos para a parte ruim da coisa. Muito se fala de obediência na igreja. Porém, essa obediência, ela não pode ser uma obediência cega. Não pode ser jamais uma obediência cega. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou trazer para vocês aqui 2 textos. Um de São Paulo e outro de São Tomás de Aquino. São 2 autoridades, digamos assim, inquestionáveis, né? São Paulo, por se tratar da palavra de Deus. Nós não podemos questionar a palavra de Deus. E São Tomás de Aquino, por ser um dos maiores teólogos que a Igreja Católica já conheceu. Então, vamos entender aqui até onde vai, esse é o tema da catequese, né? Até onde vai a obediência para os cristãos. São Paulo, na carta aos Gálatas, se você tiver papel e caneta, por favor, escreva, porque é de extrema necessidade que os católicos tenham esse versículo bíblico na ponta da língua. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vocês precisam ter, né, esse texto de São Paulo na cabeça, na memória e principalmente no coração. Olha o que é que São Paulo está dizendo. Ele escrevendo aos cristãos da Galácia. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há 2 evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado. Repito aqui o que acabamos de dizer. Ou seja, quando eu digo uma coisa e repito, eu quero reafirmar aquilo. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Gálatas 1, a partir do versículo 6, vai até o versículo 10. Gálatas 1, 6. Grave isso porque é muito importante. São Paulo está dizendo, não há 2 evangelhos, mas pessoas que semeiam a confusão. Falar em confusão é falar dos nossos dias, né? É falar dos nossos tempos. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Ou seja, o cristão, a obediência do cristão tem um limite. Muito se fala em obediência cega. Eu não concordo com esse tema, com essa palavra. Obediência cega leva muita gente para o buraco. A nossa obediência, ela não é incondicional. A nossa obediência, ela tem limites. E o limite da nossa obediência é a verdade. A verdade. Existe santidade na obediência? Existe. Mas pode existir também pecado, porque Satanás é astuto. Eu posso ser santo obedecendo? Posso. Se aquilo que eu obedeço
é uma coisa correta e me faz ser humilde e me faz ser manso. Agora, quando a obediência se dá em um fato pecaminoso, isso aí já não é mais obediência que agrada a Deus. Não agrada mais a Deus. Então, obediência sim, porém na verdade. Mas obediência cega, não, porque nos leva ao fanatismo e ao erro. São Paulo é claro. Existe um evangelho, mas também existem pessoas que querem perturbar. Perturbar como? Anunciando o evangelho diferente. Por exemplo, a igreja durante 2000 anos pregou uma doutrina. Uma doutrina. Se alguém aparece agora pregando algo diferente daquilo que a gente aprendeu, essa pessoa não pode ser obedecida. Seja ela padre, bispo ou até mesmo o Santo Padre, o Papa. Devo obediência? Devo. Tanto é que no dia da minha ordenação, e no dia da ordenação de todos os padres e de todos os diáconos, ao me ajoelhar diante do arcebispo, no meu caso foi Dom Murilo Krieger, que hoje é emérito, coloquei minhas mãos, faz parte do ritual, né? Coloquei minhas mãos dentro das mãos dele, ele pega as mãos do sacerdote assim e pergunta: promete obediência, promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? E eu respondo: prometo. E ele diz: Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Isso faz parte do rito de ordenação. Porém, digamos que o bispo que me ordenou, ou os seus sucessores, diga assim: Padre Gabriel, você deverá subir num trio elétrico no Carnaval de Salvador e dar uma bênção para o povo que está ali, em nome da obediência. Eu, que prometi obediência, devo e tenho a liberdade de me recusar a fazer isso, porque a minha consciência me diz que o carnaval não é ambiente para um sacerdote. Tá dando para entender, meus irmãos? Eu estou aqui falando com muita calma, com muita paciência, para que todo mundo entenda e fique uma coisa bem esclarecida. Porque daqui para frente, vocês que estão me ouvindo e que são homens e mulheres de boa vontade, acredito piamente que todas as pessoas que entram no meu canal, com certeza já me conhecem, sabem a minha posição, conhecem o meu trabalho. Então, quem vem me assistir é porque, com certeza, são homens e mulheres de boa vontade. Querem aprender, querem crescer no conhecimento da doutrina católica. Claro que devem aparecer também alguns fiscais, né? Para ver o que eu estou falando, levar para o bispo, etc. e tal. Mas para essas pessoas eu não me dirijo. Eu me dirijo a vocês, que querem conhecer a fé, que querem, né, buscar cada dia mais a graça de Deus. Então, daqui para frente, podem aparecer pessoas revestidas de uma autoridade, sejam eles padres, bispos ou até mesmo papas, e que vão dizer para vocês: olha, você tem que concordar em nome da obediência, porque quem obedece não erra. Você tem que obedecer, senão você está fora da comunhão. E aí, como é que fica a situação se a obediência for para fazer algo que não agrada a Deus? E aí? Se São Paulo diz que devemos procurar agradar a Deus e não aos homens. Vamos arrancar agora uma página da Sagrada Escritura. São Paulo errou quando ele escreveu isso aqui. Então eu repito, obediência sim, na verdade. Na verdade. Eu vou me colocar aqui agora na comparação. Digamos que vocês que me acompanham, eu estou vendo muitas pessoas aqui que me acompanham já
há muito tempo. E eu sei que são pessoas, né, do coração aberto, generoso. E às vezes, quando eu peço alguma coisa ou oriento alguma coisa, vocês, de forma muito generosa, obedecem. Quando eu digo assim, vamos fazer isso, o pessoal chega junto, né? Mas assim, digamos que eu peça para vocês, eu, Padre Gabriel Vilaverde, peça para vocês uma coisa que não seja correta e que a consciência de vocês acusa que não seja correto. Vocês são obrigados a me obedecer simplesmente porque eu sou o Padre Gabriel? Não. Nessa hora não existe nome, não existe posição, não existe autoridade, não existe reverência, não existe absolutamente nada. Então, meus irmãos, eu fiz essa live justamente para esclarecer isso. Até onde vai a nossa obediência? Caso alguém chegue para vocês, você não está obedecendo. Sim, mas obedecendo a quê? Obedecendo a quê? Porque muitos santos na história da igreja não obedeceram normas contrárias a Deus e por isso foram perseguidos. Lembra de São Tomás More e São João Fischer? Todo o clero da Inglaterra se curvou diante do rei Henrique VIII. Toda a igreja daquele país quase que seria digamos assim, uma adesão de 100%. Mas um bispo chamado João Fischer olhou e disse assim, não, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. A minha consciência não permite que eu obedeça a isso. E por causa da sua santa desobediência, porque ele preferiu obedecer a Deus e não aos homens, ele teve a sua cabeça decepada pela guilhotina. São Tomás More, que era um leigo, um político, passou pelo mesmo martírio. Então, cuidado com essa obediência cega, que muita gente doida e muitos hereges estão argumentando por aí. Vou dar aqui um outro exemplo mais claro. Numa confissão, o sacerdote diz assim, sua penitência é rezar 1/3. Se você obedece aquilo ali, mérito para você, santidade para você. Você só tem a crescer, sendo obediente e humilde diante daquela ordem que o confessor está lhe dando. Agora, digamos, e isso já existiu, digamos que o confessor, naquele momento da confissão, convide aquela moça, ou até mesmo aquele rapaz, para um ato pecaminoso contra o 6º mandamento. Você vai dizer que, não, é o padre que está me pedindo, eu não posso desobedecê-lo. Você vai obedecer? Não. Ah, mas é o padre. É o padre, mas o que ele está lhe pedindo é uma coisa errada e que ofende a Deus. Nós tivemos um caso, e eu não vou dizer aqui, nem nome, nem detalhe, nem lugar, porque eu não estou doido. Mas só para ilustrar. Um certo fundador de comunidade, casado, se interessou por uma das suas filhas espirituais. Imagine, viu? A pessoa funda uma comunidade, um homem casado, e ali entra um bocado de mulheres. E ele, na sua inclinação ao pecado, se interessa por uma daquelas meninas. Acaba se envolvendo com ela
e depois descobre que aquela menina está grávida. Sabe o que é que essa pessoa faz? Olha, eu estou falando aqui de um caso real. Real. Este fundador leva essa menina grávida para diante do sacrário, diante de Jesus, e diz: o Senhor está pedindo para você abortar essa criança. Porque se essa criança nascer, vai dar um escândalo e vai acabar com a obra. E aí? E o aborto aconteceu. Veja aonde vai a tal da obediência cega. A menina primeiro se sujeitou a dormir com o fundador, porque, querendo ou não, né, uma figura acima dela, de obediência. Pode ter também, né, o pecado dela em aceitar, em concordar. Claro, não vamos aqui tirar a condescendência da pessoa. Porém, quando a gravidez aconteceu, este homem se reveste de uma autoridade, leva a menina a cometer um grave pecado, um pecado maior, porque já tinha acontecido o adultério e a fornicação. Depois aconteceu um terceiro pecado, o aborto, em nome da obediência. E aí eu digo para você que defende essa obediência cega, olha, eu estou falando desse caso aqui, mas esse homem já foi, né, julgado, já foi afastado, não, viu? Eu só para vocês entenderem. Para vocês não pensarem que a coisa, né, foi abafada e continua. Não. O caso já foi solucionado. Mas assim, até onde vai essa obediência cega? Não, porque tem que obedecer. Sim, obedecer na virtude. Uma obediência que me leva a ser santo. Uma obediência que trabalha a minha humildade. Uma obediência que me leva a buscar mais a Deus. Mas obedecer o que é errado, nem eu, nem você, nem nenhum católico está obrigado a isso. Li São Paulo, carta aos Gálatas 1, versículo 6, mas para muita gente a Bíblia é um livro do passado, né? Que não merece muito crédito. Vamos ver o que diz São Tomás de Aquino. Podem distinguir-se 3 espécies de obediência. Olha aí, São Tomás de Aquino, anote isso que é importante também. 3 espécies de obediência. Uma suficiente à salvação, pela qual obedecemos em matéria a que nos obrigamos, não é? Uma suficiente à salvação, ou seja, uma regra de vida. O religioso beneditino, carmelita, franciscano, tem lá a regra do pai fundador. Então, a obediência àquela regra é um caminho de salvação. Obedecer àquela regra é uma via de santificação. Então, essa obediência, ele está dizendo, é suficiente à salvação. Existe uma segunda, uma obediência perfeita, ele chama de obediência perfeita, pela qual nos obrigamos a obedecer em toda matéria lícita. Ou seja, existe uma obediência a que eu me obriguei por via de regra. Outra que eu obedeço por ser uma matéria lícita. Digamos, ele dá aqui um exemplo. Lavar um banheiro sem ser minha obrigação. Ou seja, eu não tenho a obrigação de lavar o banheiro, mas o fundador da comunidade, o diretor daquela congregação pediu. E você vai lá e faz. Mesmo sem ser sua obrigação, mas é uma coisa tão simples. Arrumar um quarto, varrer um ambiente. Então, a primeira obediência, aquela a qual eu me coloquei na obrigação de obedecer, né? Uma regra de vida religiosa.
A segunda é essa, seria uma obediência perfeita. Obedecer naquilo que eu não sou obrigado, mas que é uma coisa normal, natural. Digamos, eu estou numa comunidade religiosa e o meu superior ou a minha superiora diz assim, vá ali no supermercado comprar tal coisa. Não é minha obrigação, mas eu vou. É uma obediência, é bonito, é um gesto de humildade. Mas aí ele vai dizer da terceira, existe uma obediência indiscreta. Obedecer no que sabemos que é pecado, por respeito humano, por medo ou por favores. Olha, São Tomás de Aquino. 3 tipos de obediência. Uma normal, a outra perfeita e a outra indiscreta. Que é obedecer naquilo que é pecado, seja por respeito humano, por medo ou por favores. Eu sei que isso aqui é errado, mas eu vou obedecer para ficar bem na fita. Essa obediência é pecaminosa, criatura. Abre teu olho. Abre teu olho. Vou dar aqui outro exemplo. Outro exemplo. Digamos que o fiel está ali, querendo comungar de joelhos, querendo comungar na boca, a moça querendo usar o véu, querendo rezar o rosário, e o padre se reveste de autoridade e proíbe. O fiel não é obrigado a obedecer a isso, não. Essa obediência é uma obediência pecaminosa. Porque eu não tenho autoridade para isso. Eu não tenho autoridade para proibir uma pessoa comungar de joelho. Eu não tenho autoridade para proibir uma mulher de usar o véu. Ninguém me deu essa autoridade. Muito menos Deus. Está entendendo, pessoal? Então saibam disso. A obediência é uma virtude. Nunca questione isso. A obediência sempre foi uma virtude. Os santos, muitos santos, foram santos pela obediência. Obediência a Deus, aos seus superiores, à regra de vida. Agora, quando a obediência nos leva a pecar ou a agir contra a nossa consciência, você está livre, você não comete pecado nenhum. Então, porque tem muitos católicos aí, mas se eu não obedecer, eu estou pecando. Se o Papa disser alguma coisa e eu não obedecer, eu estou pecando. Depende. Se o que ele manda é algo contrário à doutrina que a igreja sempre ensinou, você está livre. Um caso é a bênção de casais homoafetivos e irregulares. Nenhum sacerdote está obrigado a isso. E nenhum bispo pode obrigar o padre a fazer isso. Digamos que tem um padre me assistindo. Mas na minha diocese o bispo disse que eu tenho que fazer. Não, faça. Mas eu vou ser suspenso. Essa suspensão terá validade? Fica a interrogação. Aí eu digo para você mais uma vez, Gálatas 1, versículo 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então eu pergunto para você, irmão sacerdote, e pergunto também para mim. Nós queremos ser servo de Cristo ou dos homens? Eu sirvo aos homens quando os homens me mandam fazer aquilo que é de Cristo. Fora isso, não. Por exemplo, eu gosto de falar com um exemplo que é mais fácil para o povo entender. Eu estou numa paróquia e o bispo diz, saia daqui e vai para aquela. Por obediência, tranquilamente. Sem questionar. Sem murmurar. Humildemente. Arruma a mala, vai para outra. Isso aí não tem pecado nenhum. É até um grau de santidade a mais. Ser obediente ao seu superior. Né? Digamos que você queira fazer uma grande festa e contratar cantores católicos, etc e tal.
o bispo diz, olha, é melhor não, por causa disso, disso e disso. Não faça. Não faça. É um gesto de humildade. São Luís de Montfort passou por uma experiência parecida com essa. Ele construiu um calvário natural, um monte, uma montanha, imagens representando o calvário. Na véspera da inauguração, da bênção daquele local, o bispo disse, não vai abençoar. E São Luís de Montfort santamente disse, parou por aqui. Frei Damião, né? Muitas vezes Frei Damião foi proibido de pregar missões, tem até a imagem dele aqui. Frei Damião de Bozano, grande santo, vai ser beatificado em breve com a graça de Deus, já é venerável. Frei Damião de Bozano. Muitas vezes foi proibido de pregar missões em algumas dioceses. O bispo dizia, aqui não. E Frei Damião, com muita humildade, obedeceu. Santidade. Uma obediência que leva à santidade. Agora, eu duvido que alguma autoridade dissesse para Frei Damião, a partir de hoje você vai andar sem um hábito, e ele obedecesse. A partir de hoje você não vai mais fazer missões, você vai parar de pregar, você vai parar de confessar, você vai parar de celebrar a missa. Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo? Agora, nós temos que ter cuidado com, né? Aí repito, temos que ter cuidado com a desobediência que nos leva ao pecado. Por exemplo, tinha um místico na Itália, um jovem, que apareceu aí na década de 70, ou foi 80, apareceu com os estigmas de Cristo, apareceu tendo experiências místicas, e aí o bispo da região, por prudência, disse a ele, você vai ficar recluso por um tempo, porque nós vamos investigar esses fenômenos que estão acontecendo com você. A partir de hoje não faça mais nenhum tipo de aglomeração ao redor da sua pessoa. E aí ele não obedeceu. Acabou criando uma seita para ele mesmo, e até hoje essa seita existe lá na Itália. Ele se auto-excomungou. Então isso é uma obediência, uma desobediência perigosa. Perigosa. Por exemplo, o padre Cícero. O padre Cícero, na sua santidade, obedeceu em tudo. Ele estava construindo a capela, o Santuário do Coração de Jesus no Horto, o bispo disse, para, ele parou. Ele foi construir a Capela do Socorro, que era uma capela do cemitério, o bispo disse, para, ele parou. Ele estava celebrando missas, o bispo disse, para, ele parou. Tudo obedecendo com humildade. Mas no dia que o bispo disse, negue o milagre que aconteceu com a Beata, ele disse, isso eu não posso fazer, porque vai contra a minha consciência. O bispo chegou a dizer para ele, coloque a culpa na Beata. Diga que foi ela que tramou tudo, que ela inventou toda essa história. E o padre disse, não. O padre Cícero disse, não posso fazer isso. Eu não posso condenar uma inocente para poder salvar o meu ministério. E por causa disso ele sofreu o resto da vida. Por não condenar uma inocente, que era a Beata Maria de Araújo, ele foi suspenso de ordem e padeceu um calvário até a morte. Então, assim, ele era obediente em tudo aquilo que poderia obedecer. Mas naquilo que levava o padre a pecar, ele disse não.
aqui eu não posso. Então, eu digo sempre assim, que Deus nos dê a graça da obediência e nos livre dos superiores tiranos, dos superiores doidos, que querem nos obrigar a fazer coisas que são contrárias a Deus. Eu espero que essa catequese tenha esclarecido, né, algumas coisas. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis aqui falar, né? Fiquem atentos daqui para frente ao que vão chamar de obediência. Se for uma coisa santa, justa, honesta, ou até uma coisinha simples, obediência, com simplicidade, com naturalidade, mas naquilo que ofende a Deus, naquilo que não é do céu, aí você dá um passo para trás, sem revolta, sem rebelião, sem revolução, sem espetáculo, sem nada disso. Apenas se recusa e continua o teu caminho. Se eu, Padre Gabriel, orientar vocês a fazer qualquer coisa que vai ser pecaminoso, simplesmente diga, Padre Gabriel, não, isso não, e continue seu caminho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa live fica salva. Compartilha aí com teus amigos e reza por mim. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.